Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no YouTube da Universidade de Vassouras. Esse é o Direto do Campus. Você já notou que hoje o ambiente é diferente. Hoje uma entrevista especial nesse quarto episódio do Direto do Campus. Depois do sucesso da entrevista dela, da palestra, da aula que a professora Lielza Lemos Machado nos proporcionou, um dos vídeos mais visualizados no YouTube da Universidade de Vassouras, preparado pela Pró-Reitoria de Integração. A gente resolveu conversar com Dona Lielza exatamente nesse finalzinho do mês de outubro, mês dos professores, coisa de um mês depois, quase um mês depois do aniversário de elevação à cidade de Vassouras, para conversar exatamente com ela, que é uma professora apaixonada por essa cidade, por mais que não tenha nascido aqui. E é com muito orgulho que a gente conversa com a professora Lielza Lemos Machado. Professora, para quem está ouvindo, é bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe o horário que as pessoas vão nos acompanhar. Para a senhora é boa tarde. Boa tarde, é um enorme prazer estar na companhia da senhora e poder conversar com a senhora. Começando dizendo o seguinte, a senhora não nasceu em Vassouras, por mais que seja uma vassourense apaixonada. De onde veio Lielza Lemos Machado? Lemos, filho, veio da mamãe. O pai dela era um artista plástico famoso, foi até premiado na exposição do centenário, do primeiro centenário da independência do Brasil, e ganhou a medalha de bronze. Está lá na sala para quem quiser ver, está lá o quadro lá com a medalha dele. E a família toda tinha muita tendência para arte e para educação. Então, mamãe tanto foi uma boa professora, como foi também uma exímia artista plástica. Tem obras muito bonitas. Se você for lá na sala, você vai ver uma parede só com obras dela. E do vovô também, né? Claro. E então, nós viemos de Miracema porque morávamos todos lá, né? Claro. Isso, a senhora veio para cá ainda criança, vem de Miracema para cá, e por que a mudança? Mamãe era casada com o Ovídio Vieira Machado, né? E ele era escrivão da coletoria de Miracema. E os filhos todos, mais velhos, estavam já estudando lá. A mais velha tinha acabado de formar em professora, o segundo estava em Niterói fazendo medicina, e eu, a terceira, muitos anos depois do segundo, ele estava no primeiro ano de ginasial, quando o papai foi transferido para Vassouras como escrivão. E aqui ele ficou até a morte. Passou a coletor a fiscal de renda, então é de onde vem o Machado. Ele era Ovídio Vieira Machado. Então o Lemos é da mamãe e o Machado é do papai. A mamãe com a arte do vovô incutida no sangue de todos os filhos, e o papai com o espírito de grande funcionário público. E hoje, inclusive, é dia do servidor público, uma homenagem também ao seu Ovídio Vieira Machado. Era o dia ele fazia questão da gente ir à missa nesse dia para homenagear o São Judas Tadeu. Verdade, dia de São Judas Tadeu. Então, o seu Ovídio Vieira Machado muda para cá porque ele era funcionário do Estado e foi transferido para Vassouras. Ele era escrivão da coletoria estadual, né? E foi transferido para Vassouras. Aliás, ele teve outras opções, mas entre as opções que ele veio pesquisar, ele gostou foi de Vassouras. Então, graças a Deus, veio para cá trazendo a família inteira, né? Sorte da professora e sorte de Vassouras. E foi paixão, foi amor à primeira vista quando a senhora chegou? A senhora demorou a se adaptar? Como é que era Vassouras que a professora Lielza encontrou ainda como aluna do ginasial? Bem, eu fiz o primeiro ano de ginasial no ginásio de Miracema. Aí papai foi transferido e nós viemos para Vassouras, chegando aqui no dia 8 de fevereiro de 1942. Chegando aqui, nós nos adaptamos com muita facilidade. Foi muito receptiva a nossa chegada
e nós nos demos muito bem em Vassouras. Fomos muito felizes com a escolha do papai ter vindo para aqui. E todos se fizeram aqui em Vassouras. A senhora falou de uma irmã mais velha, que já era professora, então... Tinha formado, estava com 18 anos. Tinha acabado de formar no ginásio de Miracema, mas já a primeira escolha, que naquela época escolhia em Niterói, né, as escolas, ela escolheu aqui, Vassouras, para já ficar junto com a família. E então a família teve várias professoras. Digamos que a tradição das Lemos Machado era lecionar? As 4 irmãs, Dulce, Lielza, Dulce, Lielza, Maria Helena e José, eram as 4 Machado. Todas trabalhando na mesma época. Naquela Vassouras que a dona Lielza chegou, ainda aluna do ginasial, havia ginasial na cidade ou a professora teve que sair daqui para estudar? Quando eu cheguei, eu fiquei parada uns tempos, até que papai me matriculou no Sacré-Cœur de Jesus, em Valença, que era um internato das freiras dessa congregação, e eu completei o ginásio lá. E logo, quando termina o ginásio... Eu vim para Vassouras. E naquela época, quem já tinha ginásio já tinha muito estudo. Sim. Então... Era um país com uma maioria de analfabetos. Me convidaram para lecionar. Eu já comecei a lecionar só com ginásio. Depois é que eu me formei que me envolvi no... E desde sempre a senhora entendia que a profissão seria o magistério? Eu sempre gostei eu me dei muito bem dando aula. Eu me identificava muito com os alunos. Então... E a senhora deu aula desde as séries iniciais? Eu dei aula de jardim da infância até a faculdade. Então a senhora, no magistério, a senhora jogou em todas as posições, digamos assim? Eu joguei em todas as posições. A senhora falou, eu li na biografia da senhora, a senhora falando do Colégio de Vassouras. E a senhora chegou a conhecer a fundadora do Colégio de Vassouras? Era muito minha amiga. Dona Maria Araújo? E muito minha amiga. Trabalhei muitos anos com ela. Depois trabalhei com outros que ela vendeu o colégio. Finalmente eu trabalhei muito com o Narciso, né? Narciso Silva Dias, que foi inclusive prefeito de Vassouras. Foi inclusive prefeito de Vassouras, um grande prefeito. E também uma pessoa muito querida na cidade pela dinâmica que ele mostrava. E foi um grande diretor também. Mas Dona Maria era uma mulher excepcional. Professora Lielza tem várias obras sobre a história de Vassouras, já fez roteiro turístico, deu uma aula para quem quiser dar uma olhada no YouTube, procurar o vídeo aí, tinha mais de 1.600 visualizações já, um vídeo contando um pouco da história de Vassouras, falando de seus pontos turísticos, e a gente tem também a presença das maritacas aqui, nessa tarde gostosa aqui no Centro Histórico. Mas, professora, quando a senhora chegou aqui, a senhora demorou a ter a ideia de que a senhora estava chegando numa cidade histórica, começou a ter contato com a história de Vassouras? A senhora chegou aqui na década de 40. Por exemplo, para quem não sabe, coisa de 12 anos depois da morte, por exemplo, de um nome forte na história de Vassouras, Dona Eufrásia Teixeira Leite. O que se falava de Eufrásia? O que se falava de história de Vassouras nesse tempo aqui? Bem, ela era um mito, né? Quando a gente chegou, que começou a se inteirar da história, eu cheguei uma menina, né? Ainda, se eu tivesse sabido que mais tarde eu ia me envolver com a história, eu teria pesquisado muito sobre ela. Mas não foi o caso, né? Eu só entrei mesmo para a área da história mais tarde. Mas nesse tempo já se falava de Eufrásia aqui. Falava muito na Eufrásia. E, inclusive, na época, a que foi a mucama dela, morava perto da nossa casa. E a gente tinha contato, porque ela era muito amiga de uma família vizinha. Que até Nessa época a senhora morava em que região da cidade? Aqui, nós mudamos para Vassoura, ali para aquela casa que hoje é do Gilson. E dali nós mudamos para essa aqui e nunca saímos. A gente fala de onde a professora reside desde os anos 40 do século passado. Desde 42.
Foi quando nós viemos para Vassouras. Nós moramos na casa ali ao lado da igreja, que hoje é da família Gilson, né? Então a senhora sempre morou no centro histórico? Sempre morei. Mas o histórico só mais tarde que veio, Sim, né? sim. E depois, em 48, nós mudamos para lá em 42. 48, papai comprou essa aqui, que passou por duas reformas, para ser essa casa grande que é. E desde então nós estamos aqui. E como é que eram as conversas com essa ex-mucama de Dona Eufrásia? Ela era muito divertida, sabe? Era uma escura alta, bonita, sabe? Sempre com as saias engomadas. E ela vinha, geralmente, ela vinha muito na casa da vizinha, que era muito amiga. Inclusive, essa família comprou a casa onde ela foi morar com os netos todos, né? A casa que ela morou com muitos netos e tudo, foi dada a ela por essa família. Mas ela contava, ela tinha um orgulho de contar as coisas da Eufrásia. Então, ela às vezes falava, um dia nós estávamos numa festa em Paris e começou a tocar o hino nacional. Aí eu não me contive, eu levantei e fiquei em pé. Não é que todo mundo levantou também assim, e cantou o hino junto, respeitou o hino, que eu tinha ficado. Ela era uma mucama, né? Mas ela levantou e o público acompanhou. Ela contava isso com orgulho, sabe? Ela contava muito caso assim da Eufrásia, como é que era. E aí é que eu digo, se eu soubesse que eu ia mais tarde me envolver com a história, eu teria puxado muito mais coisa dela e anotado, porque eu era menina de 12 Mas anos. Mas seria cobrar muito de uma menina de 12 anos, né? Pois é, mas ela viveu mais uns poucos anos, mas é uma pena, porque eu teria tido muita coisa para informar se eu tivesse tido a clarividência de que eu ia lidar com isso no futuro. E como é que era essa Vassouras desses anos 40, 50, onde a juventude, por exemplo, se encontrava? Bem, a juventude era tradicional, o passeio na praça. Então era aquela parte de baixo da praça, a gente fazia o círculo. Os flertes eram todos ali, as paqueras, entende? A gente passeava, ficava circulando. Aí encontrava com um, encontrava com outro, ficava circulando em volta da praça. E tinha grupos que gostavam muito de sentar no chafariz com violão e fazer serestas, sabe? Era muito bonito. Agora, o passeio mesmo era o footing na praça. E nesse tempo, imagino que a missa, para além de uma questão religiosa, era um encontro social também, Era um encontro social. Geralmente, domingo, depois da missa das 10, era às 10 horas, agora é às 10h30, né? Era às 10 horas. Depois da missa das 10, era muito comum descer, dar umas voltas. Agora, o footing mais popular era à noite mesmo. Tá? Tinha as vesperais do cinema, né? Do Cine Centenário, e depois das vesperais um passeio na praça, ou então um passeio antes e ia a sessão da noite no Cine Centenário. Depois, já como professora, a gente viu aqui algumas atividades, eu li aqui algumas atividades que a professora desenvolveu, e a professora falou com muito carinho, antes da gente gravar, do Centro Cívico. O que era o Centro Cívico, como é que, quem que se envolvia, e onde a professora deu aula nesse período ali dos anos 50 e 60? No Centro Cívico, quando eu dei aula, foi mais tarde, o Centro Cívico é de mais tarde. Mais tarde? Não é dessa época, não. O Centro Cívico é bem mais tarde. E eu dava moral cívica também. Então, eu fui designada para dirigir o Centro Cívico. E nós montamos um Centro Cívico com muita atividade. Montamos um jornal, o Chanceler. Isso em qual colégio? Lá aí já era o Colégio Raul Fernandes. Colégio Raul Fernandes. Já era o Colégio Raul Fernandes. Era bem mais tarde. E nós fizemos um centro cívico com muita movimentação. Da aluna para a professora lecionou onde? Começou em quais colégios? Alguns deles até existem até hoje, né? O primeiro colégio que eu dei aula foi no Santos Anjos. Depois eu passei para o Estado, dando aula no curso noturno
Mas aí eu fui envolvendo minha vida e fui nomeada. Carreira no magistério. Aí fui fazendo minha carreira no magistério. Já lecionando, eu fiz contabilidade no Colégio de Vassouras, mas aí eu dava aula lá, eu dava aula de manhã e fazia contabilidade de noite. E lá, entre as atividades que eu vi que a senhora lembra com muito carinho, a senhora lembra do Centro Cívico. A senhora desenvolveu esse projeto onde, como é que foi, por que a senhora tem essa lembrança tão bonita É porque disso? nós fizemos muita coisa. O Centro Cívico era no Colégio Raul Fernandes. E já mais tarde, né? Bem mais tarde. E então a gente montou o jornal, o Chanceler, e a gente fazia homenageava as grandes artes todas. Então, a gente no Centro Cívico montava pecinhas com o assunto do ano. Então, o ano que foi da centenário do Monteiro Lobato, a gente montou uma pecinha que ficou muito bonito, Recreio com Monteiro Lobato. A gente montou uma peça, Viva o Brasil, e montou o aniversário da Branca de Neve. E a gente montava com os alunos e depois levava, ainda não tinha um salão no colégio, a gente levava no Fluminense, era só atravessar a rua, né? Então as peças eram levadas no palco do Fluminense. E o Centro Cívico era muito ativo, ativava muitas as paradas, entende? As paradas de Vassouras, houve uma época que elas eram lindíssimas, porque houve uma época que Vassouras não tinha, não era as secretarias que organizavam as solenidades, não. Era o aniversário da cidade, por exemplo, era eleita uma comissão da cidade. E cada um da comissão tinha uma responsabilidade. Comigo ficava a responsabilidade de montar as paradas com todos os colégios. E a gente, então, escolhia temas. E quais eram os colégios dessa época que a senhora lembra? Não precisa lembrar de todos, mas alguns, assim. Tinha o Colégio de Vassouras, tinha o Santos Anjos, tinha o Regina Coeli, tinha... O Raul Fernandes. O Raul Fernandes veio também, o Raul Fernandes veio mais tarde. Tinha o grupo escolar, né? Era Grupo Escolar Barão de Vassouras? Era Grupo Escolar Barão de Vassouras. Então, ele primeiro, quando eu comecei a lecionar, não era ali o grupo escolar, não. Era lá no Calçadão, onde hoje está o PIN. Sim, o grupo escolar era ali, o grupo escolar Tiago Costa. Era ali naquela rua. Ali que era o grupo escolar. Depois é que ele veio para... Foi feito esse novo, e então mudou o nome para Barão de Vassouras. Correto. A senhora falou do Fluminense, o Fluminense Futebol Clube. A senhora falou também com muito carinho do Fluminense, que, aliás, o Fluminense surgiu no mesmo ano que a senhora nasceu. 29. A senhora e o Fluminense de Vassouras são de 1929. O que representava o Fluminense de Vassouras para a comunidade, para a sociedade vassourense, e o que acontecia lá? Bom, o Fluminense era um clube bem society, bem elitista, vamos dizer assim. Era muito... Um grupo de famílias é que fez o clube, entende? E que acabou criando. E eles se revezavam. Cada etapa era um. Na direção? Na direção. Então, criou um aspecto social muito, muito bacana para a cidade. E não só para a cidade, para os de fora que frequentavam Vassouras e gostavam muito do clube. O clube tinha festas lindas, fazia bailes até no meio da semana e ficava lotado. Entende? Era um clube muito, muito mesmo frequentado. E como eu digo, ele talvez pecasse por um certo elitismo, mas era uma característica da época também. Era uma característica da época. Mas fazia bailes, inventava temas para os bailes, o baile do estampado, como é que se diz? Fazia
qualquer comemoração esportiva tinha uma comemoração especial no Fluminense, entende? E nós tivemos época com muita ligação com o Fluminense do Rio, então entrosava, vinha eles de lá jogar aqui, através do Paulo Coelho Neto, que era muito conhecido no Fluminense do Rio, né? E então fazia o entrosamento do Fluminense do Rio com o Fluminense de Vassouras. E a gente fez muita coisa junto. Há, inclusive, um registro histórico, professora, de uma passagem em 1952, quando o Fluminense disputou a Copa Rio, e o Fluminense de Vassouras fez um jogo no Maracanã, talvez o primeiro jogo de um clube do interior do Rio no Maracanã. O Maracanã era um menino, tinham 2 anos de inaugurado, e o Fluminense de Vassouras foi com seu time principal enfrentar o juvenil do Fluminense. Agora é sub isso, sub aqui, naquela época era apenas juvenil. O juvenil do Fluminense do Rio, e numa partida preliminar de Fluminense Sporting pela Copa Rio, que o Fluminense acabaria sendo campeão. Nesse jogo eu lembro que a família Coelho Neto foi fundamental, porque a CBD mandou um documento para o Fluminense dizendo que não se aceitava como organizadora da Copa Rio um jogo preliminar para não se prejudicar o gramado do Maracanã. E o Coelho Neto fizeram gestões para dizer o seguinte: olha, o Fluminense de Vassouras vai jogar no Maracanã e pronto. E o Fluminense de Vassouras jogou no Maracanã. Perdeu de 3-1 para o juvenil do Fluminense do Rio. A senhora chegou aí a Laranjeiras nessa época desse entrosamento? Eu fui ao Fluminense numa outra festa social, que foi na sede de Álvaro Chaves. De Álvaro Chaves. Aí eu fui ao Fluminense com as famílias de Vassouras. Sendo recebida oficialmente pelo Fluminense Carioca. Pelo Fluminense, com uma espécie de coquetel, um lanche, sabe? Foi muito bacana. Então, esse registro, e agora a professora falando, mostra que esse entrosamento era grande, então virava e mexia, o pessoal de Vassouras era recebido em Laranjeiras e o pessoal do Rio era recebido aqui, né? Porque nesse jogo, as famílias vassourenses foram recebidas para um café da manhã na sede e à tarde também voltaram ou para um almoço ou para um jantar também na sede social de Álvaro Chaves. Quer dizer que esse entrosamento era grande. O Paulo Coelho Neto fazia um entrosamento muito grande. Ele é um fluminense apaixonado, então ele movimentava o Fluminense do Rio, e morando em Vassouras também, porque ele tinha uma casa aqui, né? Ele movimentava o Fluminense daqui. E todo o grupo de famílias que formava o ponto, como é que se diz, de encontro do Fluminense, acompanhava isso tudo. Então era um entrosamento sócio-esportivo muito grande. E como é que era uma viagem ao Rio de Janeiro nesse tempo, professora? Olha, teve uma época que a gente tinha uma espécie de uma perua e teve uma época que era só de trem. Fazia uma baldeação no meio do caminho aí. Depois puseram uma perua que ele levava a gente até Tairetá, ou Paracambina, e lá tomava o elétrico. Até que, enfim, veio... Não era lá muito fácil ir para o Rio de Janeiro, Não era, não. Até que, enfim, fazendo 70 anos esse ano, a Pedro Antônio botou ônibus direto. Aí foi uma beleza, né? A gente tinha horário de manhã e horário de tarde. Nessa época das viagens na Pedro Antônio, quando começam as viagens na Pedro Antônio, a gente ainda tinha estrada de chão no caminho, né? Ah, tinha. A Serra de Paracambi. Depois é que a Serra de Paracambi foi asfaltada. Professora, e nessa época do Fluminense, havia uma rivalidade aqui com o Vassourense. Nessa época já existia o Esporte Clube Vassourense. Existia o Esporte Clube. E era outro clube também muito frequentado. Tinha vesperais, fazia festas também. Então, a mocidade de Vassouras dançava no Vassourense e dançava no Fluminense. Onde era a sede do Esporte Clube Vassourense, que não existe mais, para a gente saber? Era ali na rua, na Barão de Vassouras, ali na... Barão de Vassouras, não, como é que chama? Era um pouco adiante de onde é hoje o grupo escolar, como é que se diz? O Raul Fernandes? O Raul Fernandes. Onde é hoje, ali é a escola
O colégio que está ali na esquina é a escola normal, não, como é que é? Era o Instituto de Educação Tiago Costa. O Instituto de Educação Tiago Costa. Que não é mais uma escola normal, né? Não é, eu não sei, eu tô... Mas, então, ali na esquina, ali ficava o Esporte Clube Vassourense. Não, bem na frente. Então, era bem perto do Fluminense. Não, era bem mais longe do Fluminense. Era assim, tinha o colégio, tinha mais... Eles derrubaram aquelas casas, tinha uma opção de casas ali, derrubaram e fizeram o colégio. Mas o Esporte Clube Vassourense era mais ou menos onde... Quase no fim da rua. Ah, sim. Quase no fim da rua. Sim. E quando jogava o Fluminense e Vassourense, movimentava a cidade? Movimentava. Era uma rivalidade, mas tinha famílias até que brigavam. Porque era muito rivalidade, o Vassourense... E as moças iam ao estádio ver os jogos? Porque nessa época já existia o estádio, né? Iam e torciam. Iam e torciam. Tinha a turma do Vassourense e tinha a turma do Fluminense. E os bailes de carnaval do Fluminense Futebol? Aí sim. Eu te disse que era um clube muito, assim, bem frequentado. E ele, não estou dizendo com isso que os outros não, mas o Fluminense era um clube, eu usei um termo praticamente certo, elitista. Sim, entende? sim. Os bailes de carnaval eram famosíssimos. Em janeiro, quando abria a venda de ingressos. A venda de ingressos, fazia fila, virando a esquina. Todo mundo queria garantir o ingresso para ir ao carnaval do Fluminense. Porque os carnavais eram espetaculares. Mas nem todo mundo podia ir ao Fluminense. Nessa época havia baile no Cine Centenário, havia baile na Recreio Vassourense, como é que era? Havia baile no Cine Centenário, eles abriam de vez em quando o cinema para baile, inclusive no carnaval. Tinha bailes de carnaval. Lá era mais popular. No Cine Centenário, era mais popular. Mas o pessoal entrava também, entende? Mas era mais popular. Mas a senhora falou da professora Maria Araújo, fundadora do Ginásio Vassouras, do Colégio Vassouras, e a senhora... No princípio era ginásio. Ginásio Vassouras, depois Colégio Vassouras. Dona Maria Araújo, avó de Cazuza. Na verdade, Cazuza que é neto de Dona Maria Araújo, né? Que Dona Maria Araújo veio antes, e quando Cazuza surgiu, para depois ser um grande nome da música popular brasileira, Dona Maria Araújo já era uma educadora que a cidade de Vassouras respeitava por demais. A senhora falou Dona Maria Araújo e depois ela passa o colégio para o... O colégio teve com outros diretores. Até que chegou chegar o no período de Narciso Silva Dias, que foi prefeito, a senhora até colocou, um dos grandes prefeitos. Eu vou tocar em outro assunto. Nesse período que a senhora vive aqui, grandes nomes passaram pela vida pública de Vassouras e chamaram a atenção. O Narciso, a senhora também conviveu com Carlos Mexias, não é isso? Muito, muito com Carlos Mexias. Foi um líder popular também na cidade? Foi também, era bem popular. O Carlinhos, como todo mundo falava. Mexias. Carlos Eugênio Mexias. Foi também um bom prefeito. Como é que eram as eleições nessa época? Não da questão ideológica e tal, mas movimentava a cidade. Eu fico imaginando tempo de apuração de uma eleição em Vassouras. Como é que era essa movimentação? Como é que não era? A coisa era muito renhida, muita rivalidade. Era um Fluminense e Vassourense político ou a coisa era tranquila? Não, tinha rivalidade, mas não chegava a ser uma coisa aberrante, não. E as apurações eram feitas no fórum, né? Naquela época eram nomeadas pessoas, o voto era escrito, né? Muita gente não votava, né? Porque boa parte da população era analfabeta. Então a gente fazia as apurações lá. E era um movimento dos partidos correndo, querendo ver quem ia ganhar, quem que estava com o maior número de votos. Tinha muito movimento. A professora nunca se envolveu com política, né? Não, nunca. Trabalhei, mas nunca me envolvi com política. Nunca. Isso foi importante também para a senhora ter o respeito de todas as alas, né? Eu me dou muito bem com todo mundo. É claro que eu tenho minha simpatia. Sim. Entende? É claro que eu tenho. Todo mundo sabe qual é, mas eu não entro em choque com
com esse problema. Não entrava papai estava sempre movimentando, fazia sempre parte de mesas. Eu cheguei a fazer parte de mesa eleitoral, tudo. Em apuração, processo de apuração? Apuração não, eu trabalhei em eleição. Em eleição. Trabalhei em eleição. Mas não trabalhei muito, não. Mas a gente, as professoras eram convocadas, então a gente... A professora falou das grandes paradas, né, dos desfiles cívicos de Vassouras. Em 1957, no centenário de elevação à cidade, é importante que a professora sempre frisa o centenário de elevação à cidade, porque havia a comemoração do aniversário da vila. Primeiro vou até falar disso, né? A professora sempre gosta de lembrar disso. 15 de janeiro, não é? 15 de janeiro de 1863, a Vassoura foi criada. Agora, dada a evolução, ela foi elevada à cidade no dia 29 de setembro de 1857. 24 anos depois. Em 33, no centenário da vila, a senhora não estava aqui. Não. Mas em 57, no centenário da elevação à cidade, a senhora estava. Como é que foi esse acontecimento na cidade? Justamente, foi um acontecimento tão grande que o pessoal passou a comemorar o 29 de setembro. Até ali se comemorava o 15 de janeiro? Você sempre teve prefeito, nem sei quais, que dava feriado, era feriado o 15 de janeiro. Mas depois... Depois da festa do centenário? Passou, a festa toda da cidade passou a ser no dia 29 de setembro. Aquele monumento no alto do Rio Bonito. É comemorativo da criação de Vassouras. Aquele monumento, então, é de 1933. O da praça que é comemorativo da elevação de Vassouras da cidade. Mas a senhora já era professora em 57? A senhora participou da organização dessa festa do centenário? Não, eu assisti, mas essa época eu ainda não estava muito envolvida, não. Não, né? Mais tarde é que eu me envolvi com as paradas, que eu me envolvi com shows, entende? Mas foi uma festa marcante, 57. Foi uma festa marcante, sob todos os aspectos. Bailes e... O hino a Vassouras vem dessa época, né? Não, o hino a Vassouras vem de 33? Vem de 33. Vem de 33. Dizem que os dois estavam trabalhando na tipografia, o Luiz Seabra e o Alfredo Silva. Então, mas como é que Vassoura vai fazer centenário sem ter um hino? Então, diz que eles pegaram um papel assim de pão, assim, e o Alfredo redigiu a letra e o Seabra compôs a música e fez esse hino que é até muito bonito, né? Salve, salve, Vassouras gloriosa. Gloriosa, salve, berço de tantas tradições. O teu passado, a imagem gloriosa, gravada viva em nossos corações. Agora, professora, a senhora falou do Fluminense elitista, a senhora lembrou de Dona Eufrásia, falou da Mucama. Uma outra coisa que eu vou pensar, porque a historiografia vai mudando, né? Quer dizer, na história, a história está sempre respondendo uma pergunta e quando a sociedade muda a pergunta e aí a gente vai estudar para tentar responder aquela demanda da sociedade. O que se falava e como é que a senhora viu a evolução de uma discussão e de uma historiografia sobre a situação dos escravizados, né, daquela Vassouras do século XIX? Naquele tempo se falava pouco em Manuel Kung, Mariana Crioula. Se falava né? muito pouco. Isso é mais recente. É mais recente, né? A mais recente, não recente, tão né? recente, mas está se falando mais ultimamente. Coisa de 30 anos para cá, 40 anos para cá. Por aí assim. Não se falava muito, não. A senhora acha que isso é natural, assim, buscar isso, buscar a história, buscar... Não, eu acho que não tinha ainda aquela preocupação de... A pergunta não tinha aparecido para a história responder, né? Justamente. Você falou tudo. A pergunta não tinha aparecido para a história pesquisar e responder. Né? Se debruçar, estudar sobre isso. Ultimamente é que tem se feito muito estudo sobre a história. Eu acho muito importante isso. Então, a senhora acha importante, então, esses estudos que são feitos hoje? Eu fico encantada de ver a busca da história como está sendo feita. E Vassouras está ressurgindo muito com essa história, né? Tem muita gente pesquisando. E eu acho isso muito importante. A senhora, aqui perto mesmo, com essa obra, eu vi uma reportagem na Tribuna, com a senhora visitando a obra do Antigo Asilo,
Quando a senhora vai ali, como é que esse espírito de professor, apaixonado pela cidade, vibra quando vê uma obra dessa? Eu tive lá visitando também, mas eu vibrei. E vibrei também com o entusiasmo do Ronaldo César Coelho, que ele tava, nós fomos até lá e ele mostrou o ideal dele, né? Vai ficar um espetáculo aquele museu. Um museu que vai resgatar muita coisa da história da Vai cidade, resgatar né? muita coisa e vai ficar muito bonito. Tá ficando, né? Não vai ficar, tá ficando. E aquele prédio, o que a senhora lembra daquele prédio? Teve o asilo, mas o que a senhora lembra daquele prédio histórico ali onde vai ser esse museu? Bom, ali, antigamente, ele foi o Hospital da Misericórdia, depois foi a Santa Casa da Misericórdia, e eu lembro muito dos velhos ali, a gente ia lá muito visitar A os senhora já velhos. lembra do asilo, né? Eu lembro bem do asilo. E naquela entrada do lado da praça lá, ali era a capela. A gente assistia muita missa lá. Ali tinha a capela e a gente frequentava e visitava muito. A gente visitava muito como é que se fala? A gente visitava muito a Santa Casa. Ela era mais conhecida como Santa Casa. Então, vamos à Santa Casa, mas era ali né? Onde hoje está sendo feito O Museu da Vila de está Vassouras. sendo construído a beleza do museu. E essa guinada, professora, que a cidade viveu a partir da chegada aqui do General Sombra, né? A gente teve a cidade do café no século XIX, a gente teve uma cidade que sofreu muito quando o café foi embora, uma cidade que ficou empobrecida, perdeu em importância, e a gente vai ter, no final dos anos 60, a chegada aqui do General Sombra com um sonho que para muitos parecia impossível, né? A hora vai fazer uma Muita gente não faculdade acreditava. aqui. Muita gente não acreditava. Como é que foi isso? Como é que foi a chegada? A senhora lembra bem desse período Eu histórico? lembro, havia muito comentário. Uns acreditavam, outros desacreditavam, e foi um sucesso quando deu certo, né? Foi um sucesso enorme a inauguração e a construção, como é que é a construção? O início da faculdade foi uma novidade para a cidade e foi crescendo para estar nesse sucesso que é hoje, né? E a senhora acha que isso daí é um divisor de águas na história de Vassouras? Bom, tem a história de Vassouras antes da faculdade e tem antes da universidade, que agora é universidade, né? E depois da universidade, porque mudou o aspecto da cidade, mudou o aspecto da população, né? Muitas famílias vieram para cá, gente do Brasil inteiro veio estudar aqui, então mudou bastante o cotidiano. A senhora chega a lembrar bem da figura do General Sombra, Lembro a figura bem. também dos apoiadores, porque ele tinha quem torcia contra, mas ele também teve os apoiadores. A senhora lembra bem desse... É meio difícil porque era muito embolado, sabe? Tinha os que apoiavam e tinha aqueles que não apoiavam. E tinha um grupo de senhoras enorme, né, que eram as grandes apoiadoras. A senhora lembra de algumas? Já está quase Ou não todo quer- mundo morto. Ou não quer ser injusta, mas pode lembrar os Não. nomes que as famílias estão aí. A dona Ailce Wenck era uma. Outra que era muito também importante aí era a dona Maria Luísa Araújo, a mãe da Ziza. Era também uma entusiasta do movimento. Tinha uma série de senhoras desse teor que Se faziam parte. reuniram e resolveram apoiar a ideia, acreditaram na ideia do general. E apoiaram até o final. E a figura do general, a senhora lembra bem da figura do general? Lembro bem Chegou da a figura. participar de atividades culturais com ele? Não, eu cheguei a ir algumas que ele estava, mas eu não tive. Eu não tive assim muito. Contato próximo. Tive algum contato, mas não era um contato muito Pessoal. Não era pessoal, não era muito constante. Mas é claro que nas festas a gente se encontrava, a gente se via, né? Mas eu não
não tive ligação nenhuma com o início da faculdade. Professora, a senhora já escreveu colunas na Tribuna, Já dirigiu o Correio de Vassouras e fundou a Academia de Letras de Vassouras. Eu queria que a senhora falasse dessa sua relação com as letras, com escrever, com essa vocação intelectual, como é que é? Isso é uma coisa que surge espontânea na pessoa. Você não sabe como, quando surgiu. Vai aparecendo e você vai se interessando. Por exemplo, você começou a dar aula, você acabou se entusiasmando e gostando de dar aula. Entende? Eu acho isso muito, muito importante. Você, com o passar da convivência, você ir se apaixonando por aquilo e se envolvendo cada vez mais. Então, no ensino foi assim, quando eu comecei a escrever foi assim. É uma coisa que vai envolvendo a gente e você, quando vê, você tá participando. A senhora acha que Vassouras pode manter essa tradição de intelectualidade? A gente falou fora do ar aqui, conversou sobre vizinhos aqui, a senhora foi vizinho da família dos Fernandes, que eram descendentes diretos do Raul Fernandes, o chanceler, que dá nome à escola que a senhora trabalhou e que foi um ministro importante, um chanceler, algo importante na diplomacia brasileira. A senhora sempre teve essa tradição. A senhora vê ainda esse potencial, essa pegada, a senhora que lida com a intelectualidade da cidade? Eu acho que hoje está muito assim, não é misturado. Eu acho que hoje não tem mais aquela preocupação de muita divisão, não. É claro que tem os mais abastados, tem os mais intelectuais, mas hoje em dia não é tanto quanto era. Mas acha não. possível produzir um outro Raul Fernandes? Vassouras? É. Não sei, né? Tem muito aluno inteligente por aí, muita gente. Quantos médicos de Vassouras aí, famosos, né? Então é possível. Eu acho possível aparecer um grande líder. Eu falei do Raul Fernandes, mas é claro que a cidade até brincam com isso, né, sobre o fato de uma cidade tão pequena ter dado tanto ministro para o Supremo, tantas pessoas em cargos em que se exige... De destaque. Né, cargo de destaque, um cargo que exige uma intelectualidade. Como o ministro Luiz Barroso, que a professora deve ter visto criança em Vassouras, né? Vi, eu conheci, a família dele era desse grupo da construção do Fluminense. E a gente vivia muito nas festas, em contato, em convívio, né? E a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Então, é claro que é possível Vassouras hoje, que é uma cidade universitária, continuar produzindo para o futuro, né, grande liderança do país. Né? Tem muita aluno inteligente pelas escolas. Professora, eu vou fazer um comentário. Eu queria que a senhora falasse disso. Porque conversar com a senhora é sempre muito bom, porque a gente fala do passado e a gente vê no olhar da senhora, não é aquela coisa de uma lembrança nostálgica e triste. Não, a senhora aconteceu. fala do passado, fala com muita delicadeza do passado, e o olhar da senhora também aponta para o futuro, mostra esperança no futuro. Não tem nem dúvida. Como é que é isso? Trafegar entre esse tempo que a senhora chegou aqui, o tempo de hoje, olhar para o futuro. A senhora é uma otimista? Eu sou otimista? Sou otimista. Eu acredito que coisas boas têm que acontecer. E nós temos nas escolas por aí alunos excelentes. Ora, eu dei aula no Colégio Vassouras muitos anos, no Santos Anjos. Deparei no Raul Fernandes também, né? Deparei com crianças muito inteligentes, moças, rapazes muito inteligentes, que seguiram uma vida, estão aí vencendo a vida nas suas profissões, na sua vida familiar. Eu sou otimista, eu acho. Vassourenses conhecidos hoje que a senhora deu aula, a senhora lembra de algum? Meu filho, os médicos quase todos foram meus alunos. O Werneck, o William, não vou falar, posso esquecer alguém. O Werneck, o William, o Cláudio.
Mas o Carlinhos, o oculista. Muitos deles foram meus alunos. Outras personalidades, a senhora chegou a dar aula para... Eu dei aula para o Marco, que é agora o presidente Marco Capucci foi... Foi meu aluno. Era bom aluno, professor? O Zé Maria foi meu aluno, o presidente da Câmara. Então essa meninada toda, a gente lidou como professora. E é muito agradável você olhar essa meninada toda. Hoje não é mais uma meninada, né? Nem tão meninos assim, né? Mas hoje são destaque na sociedade, destaque na cultura, destaque na sua função escolhida para vencer a vida. Eu acho isso muito importante. Eu tenho orgulho quando eu vejo esses meninos, quando eu vejo esses meninos todos com a vida construída, trabalhando para a cidade, trabalhando para suas famílias. Eu acho isso muito importante. Dá muito orgulho, né, senhora? Dá muito orgulho. E outra coisa, o que a professora Lielza de hoje falaria para aquela menina de 12 anos que veio de Miracema para cá? Valeu a pena? Olha, na verdade, a minha vida praticamente desenvolveu toda aqui, né? Lá eu vivi os 11 primeiros anos, os 12 primeiros. Gostava, tinha amigas, tinha muita família lá e tudo. Mas nós entrosamos de tal maneira aqui que eu fico muito feliz de ter vindo para Vassouras. Embora eu não desgoste de Miracema, claro. Mas eu fico muito feliz. Não vamos levantar ciúmes lá de Miracema, pelo amor de Deus. Eu fico muito feliz da gente ter construído a vida em Vassouras. Porque uma menina de 12 anos está construindo a vida, né? E nós construímos. Eu, meus irmãos, né? Ficamos aqui. Só tem um que é de Vassouras, o caçula, o Pedro Paulo. Só ele nasceu aqui? Nasceram dois aqui. Ele e uma menina, a Áurea Maria. Mas a menina morreu com 4 meses. E o Pedro Paulo construiu o mundo dele, né? Ele continua em Brasília, está aposentado, mas ele trabalhou muito. E é um vassourense apaixonado? Ele é apaixonado por Vassouras. Do mesmo jeito que a senhora é? Eu gosto muito de Vassouras também. Professor, eu queria agradecer demais essa conversa. A gente chegou, a senhora estava tímida e a conversa fluiu muito bem. Eu queria agradecer a senhora dividir as memórias da senhora com a gente, participar do programa e dizer que é um orgulho muito grande poder entrevistar a senhora. Ai, meu Deus. Eu não sei porque que eu fui escolhida com tanta professora aí em Vassouras. Mas eu fico agradecida também de vocês terem vindo. Tenho um prazer enorme de recebê-los aqui para a gente bater esse papo. E eu espero que ele produza uma lembrança querida, uma lembrança construtiva para a cidade. Muito obrigado. O Direto do Campus vai ficando por aqui. A gente volta coisa de 15 dias, né? A gente teve um espaço maior por conta das nossas férias merecidas, mas a gente volta com o Direto do Campus. Então, ative o sininho, faça a sua inscrição. Mandando um abraço para você também que está nos seguindo no Spotify. Não se esqueça, o Direto do Campus você também pode acessar no Spotify. Vai ficando por aqui, então, o 4º episódio do Direto do Campus. Feliz da vida de ter conversado com a professora Lielza Lemos Machado.